Então, hoje, final de setembro, as coisas, continuam subindo. Mas já está isso acontecendo o ano inteiro, então já passaram 9 meses de aumentos consecutivos, consecutivos e consecutivos, e a nossa renda continua igual, mas o nosso consumo também continua igual, mas a nossa capacidade de compra caiu muito. Hoje está difícil mesmo. A gente vai no mercado, a gente vai no posto de gasolina, a gente vai na farmácia, tudo subiu muito. E tá para todos os ramos. Não tem um ramo que vai assim, não, esse aqui tá tudo igual. Não mudou nada do ano passado para cá, né? Todos eles subiram muito. Mas por que que isso acontece e o que que vai acontecer lá na frente? Por que que a nossa renda, quanto que a gente recebe, o quanto a gente vende, a nossa lucratividade continua estável, né? E o nosso custo de vida continua alto e a nossa capacidade de compra foi lá no chão. Então, o que que aconteceu? Com muita demanda, com muito dinheiro que o governo botou na rua, com muito aumento do dólar, aconteceu tudo isso, né? Todos eles têm um pouco de culpa, mas não é uma culpa única, né? Querendo ou não, a culpa é de quem? É do Covid, né? O vírus que estava aí, que até que enfim tá todo mundo, praticamente todo mundo vacinado, menos a molecada, mas melhorou bastante a nossa situação. Que se não fosse o Covid, teria acontecido a mesma coisa? Não igual, mas provavelmente teria, porque existe uma crise internacional que está para vir e ela iria vir mais ou menos entre esse ano e o ano que vem. Então, não foi a mesma coisa, mas vamos dizer assim, a gente antecipou aquele problema e causou tudo isso está acontecendo. A gente não está em crise, mas a crise está por vir. Mas mesmo assim a capacidade de compra baixou muito. Isso meio que cria aqui uma crise interna, né? Uma dificuldade da população em se manter economicamente. E o que que aconteceu? Primeiro, o dólar subiu muito, isso faz com que as empresas queiram vender para fora. Então, quando elas vendem o produto, acaba faltando o produto aqui no Brasil. E o que que acontece? A gente que está vendendo, está comprando, a gente quer pagar mais caro pelo produto porque a gente quer o produto. E não importa o valor, a gente precisa do produto e a gente vai lá e paga mais caro para poder que eles não exportem tanto e sobra um pouco para a gente. Isso faz subir um pouco. Mas por que que isso aconteceu também? Porque o governo também, querendo ou não, ele botou um monte de dinheiro na economia, ele jogou um monte de dinheiro por causa dos benefícios que ele deu e do dinheirinho que ele deu para o pessoal. E que causou o quê? Muito dinheiro na economia, muita oferta de dinheiro, acaba que as coisas ficam mais caras naturalmente. Por quê? Porque tudo aumenta o consumo. Então, a pessoa tem mais dinheiro, elas consomem mais, elas compram mais. Só que as indústrias não estavam preparadas para isso. Um pouco ela já estava exportando, um pouco ela tinha para o mercado nacional. E aí, quando chegou aquela dinheirada toda, ela não sabia o que fazer. O que que ela fez? Ela sobe o preço para dizer assim: não, eu só vou vender para quem tem, o dinheiro já garantido. Então, acaba causando inflação. E outra causa também é a dívida do governo, né? O governo adquire dívidas, ele começa a pegar dinheiro emprestado e começa a gerar desconfiança no mercado e as coisas começam a subir naturalmente também. Então tudo isso causa esse aumento de preços. Por isso que a gente vê isso como tá, né? Tudo subiu muito. A média de subiu é 30% e existe que a inflação foi 10%. É, só uma miguelagem. Porque subiu bem mais que esse 10%. Tá aí então, Kleber, o que vai acontecer lá para frente? Eu vou poder comprar as coisas que eu comprava antes da pandemia? Vou ou não vou? Então, não. Nunca vai voltar como era antes em termos de preço. O preço nunca vai descer aquele patamar que estava antes. Ele pode descer um pouco, sim, a deflação pode acontecer, e provavelmente vai acontecer a partir de um pouco do ano que vem, vai baixar um pouco os preços, mas não vai voltar aquele patamar lá nunca mais. A expectativa nossa para que aumente a sua renda, aumente a sua capacidade de compra, é que aumente o salário mínimo, que aumente o poder de pagamento das empresas e assim aumente os salários também. E aí para voltar aquele poder de compra. Isso é um processo que demora um pouco. Economicamente isso pode levar até alguns anos. Então o que que a gente tem que fazer? A gente sabe que vai subir um pouco mais os preços ainda até o final do ano. Então a expectativa, a projeção que em outubro suba um pouco, não muito mais suba, e que ele feche o ano
subindo um pouquinho e para que estabilize no primeiro semestre do ano que vem, então até metade do ano que vem vai dar uma estabilizada, isso vai dar uma segurada e algumas coisas vão começar a descer e ali comecinho, no meio do ano deu uma baixadinha e as coisas começam a meio que estagnar, né? A parte de preço, subir o preço. Mas a nossa renda, como é que a gente faz para subir? Então, cada um tem que fazer o seu. A gente não pode ficar esperando que o governo com as empresas subam nossos salários, porque isso não existe. Isso é uma coisa difícil que acontecer, é uma coisa que demora muitos anos, porque isso é um processo econômico, não é assim da noite para o dia. Então, se você está com dificuldade hoje, se está apertado, se está vendo que as coisas vão ficar um pouco pior, você tem que se mexer. Você tem que se coçar, falando no curto e grosso. Se você não sair da sua zona de conforto, se você não se dar um máximo no seu trabalho, se você não procurar um conhecimento extra, estudar para melhorar seu nível da tua empresa, ou onde você trabalha para subir um pouco mais, para merecer um aumento, o aumento a gente tem que merecer, tá? Não pedir, a gente tem que merecer. Primeiro mostra que você é capaz, que você está melhorando e desempenhe isso por alguns meses. E depois aí sim você pode ir lá solicitar o aumento. Não solicite na hora que você está vendo o vídeo, não, acho que eu vou mudar daqui para frente, então tá tudo certo. Não. Primeiro você arruma a sua casa, arruma o seu trabalho, mostra que você agora é uma pessoa diferente e depois você executa isso. E hoje a gente tem uma infinidade de rendas extras que a gente pode exercer depois do nosso horário. Ah, Cleber, mas eu não gosto de trabalhar depois do horário, eu gosto de ficar vendo novela, eu gosto de ficar lá vendo jogo, eu gosto de ir lá jogar futebol com meus amigos, eu gosto de ficar sem fazer nada em casa porque eu tenho que, sei lá o quê. Sim, eu também gosto, só que a gente tem que cair na real. Se a gente não se mexer, a gente não vai para frente, né? Hoje eu acordei cedo para poder trabalhar, para poder render e para poder estudar mais. Eu estudo de manhã cedo, depois eu vou trabalhar. E a mesma coisa para vocês têm que se esforçar, vocês têm que sair da zona de conforto, acordar mais cedo, dormir mais tarde, trabalhar final de semana para ganhar o dinheiro extra. Aquela renda extra faz muita diferença no teu salário, muita diferença. Mas para isso você tem que se coçar, sair da zona de conforto. Ah, Cleber, mas eu já faço renda extra e não tenho mais tempo para nada. Então, nesse caso, você tem que entender, olhar bem para você, para o seu trabalho, assim, como eu posso fazer que esse trabalho eu renda mais? Como eu posso aumentar a minha produtividade? Como eu posso ser uma pessoa mais, produzir mais por hora? Como eu posso gerar mais dinheiro por hora? Para isso, você tem que entender o seu ramo, ver o que você pode fazer, se você pode estudar, se você pode se dedicar, se você é motorista de aplicativo, você pode trocar de carro, se você tem que melhorar essa qualidade de serviço, se você trabalha em casa como costureira ou o que for, tem que ver o que você pode ser para você produzir mais, para você agregar valor no seu produto e você vender um produto mais caro ou vender mais produtos. Então tudo isso a gente tem que analisar caso a caso, por isso que você tem que ter muita atenção no que você faz. E ter aquele tempo para você se concentrar e ver o que você pode melhorar é fundamental. E normalmente essas ideias acontecem, comigo mesmo acontece muito isso, antes de eu ir dormir. Eu deito na cama e aí começo, fecho o olho e vou dormir e começa a vir um monte de ideias. E provavelmente acontece com você. Pega essas ideias e não deixa ir para a cama com elas. Vem uma ideia que é bacana, pega o celular, pega um bloquinho de notas e escreve a ideia que deu. Amanhã tu pensa se ela faz sentido ou não. Aí que vem as mudanças, vem as evoluções das empresas, vem evoluções da qualidade de vida, evoluções do trabalho. São esses pequenos insights que a gente tem na vida durante o nosso dia a dia que faz a gente mudar o nosso conceito de trabalho, de produtividade, de melhoria e de aumento de renda. Então, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, sair um pouco daquele problema financeiro que está hoje, porque as coisas subiram muito, tem que se dedicar, a gente tem que melhorar. Não adianta ficar esperando que algumas coisas aconteçam, como baixar os preços, ou que o teu chefe simplesmente te dê um aumento de 50%. Isso não vai acontecer. Você tem que fazer as coisas acontecer. A sua vida, a sua família depende de você ter a vontade de realizar isso, de resolver esse problema, tá bom? Então foca nisso que vai dar tudo certo. Vamos lá!